Fala meu aluno, fala minha aluna, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo para o 7º ano do ensino fundamental, aqui no quadro Tarefa de Casa. Vamos trabalhar em cima de regra de 3 composta, espero que você fique comigo até o final da videoaula e preste bastante atenção, pois esse assunto é um assunto muito complexo para muitos alunos. Quando a gente fala de regra de 3 composta, estamos falando de uma regra de 3 onde nós temos 3 grandezas ou mais. Se a gente tem apenas 2 grandezas, nós temos uma regra de 3 simples. Vamos ler aqui a nossa questão. Em uma fábrica, 3 máquinas engarrafam 3.600 litros de refrigerante em um dia. Quantas dessas máquinas são necessárias para engarrafar 72 mil litros desse refrigerante? 72 mil litros desse refrigerante em 10 dias. Bom, primeiro a gente vai montar aqui a nossa tabelinha para que vocês possam estar enxergando. Bom, aqui eu tenho a minha primeira grandeza. A minha primeira grandeza é o número de máquinas, então eu vou lá e escrevo número de máquinas. E aí eu só vou botar assim para vocês entenderem que isso daqui é o número de máquinas. A minha segunda grandeza, pessoal, é o volume, né? Estamos falando de engarrafar o quê? Litros de refrigerante. Então, cada garrafa recebe um volume de refrigerante. Então, aqui, eu tenho a minha segunda grandeza, que é o nosso volume, tá? E aí eu tenho volume e eu tenho o meu número de máquinas. Tenho 2 grandezas até o momento. A minha terceira grandeza, no caso aqui, é o nosso tempo, tá? É o tempo. O nosso tempo aqui, no caso, são os dias, tá? E aí eu tenho aqui as minhas 3 grandezas. O que a gente deve fazer neste momento, professor? A gente deve agora colocar aqui, anotar os nossos dados. Eu tenho 3 máquinas. Essas 3 máquinas aqui, elas engarrafam o quê? 3.600 litros de refrigerante, né, o volume, em um dia, o tempo, né, o meu tempo aqui é um dia. Depois eu tenho que fazer a minha parte de baixo. X máquinas, que eu não sei quantas máquinas são necessárias para engarrafar 72 mil litros de refrigerante em 10 dias. Pronto, acabou. Já montei aqui a minha tabela. O próximo passo, pessoal, é um passo bem importante para que a gente possa acertar na hora de fazer a questão. Que passo é esse? Esse passo é a gente observar, né? A gente fazer uma análise com a nossa razão onde nós temos a nossa incógnita. A razão em que nós temos a incógnita é o número de máquinas. A incógnita, para quem não sabe, é a nossa letra X, é o número desconhecido, é quem a gente quer descobrir. Então, eu vou analisar aqui, neste momento, o meu número de máquinas com o meu tempo, por exemplo. Começo analisando aqui o meu número de máquinas com o meu tempo. Ou melhor ainda, eu não vou analisar com o meu tempo primeiro, eu vou analisar com o meu volume. Como assim, professor, você vai analisar com volume? Dessa forma aqui, vem aqui comigo, presta bem atenção para que você possa entender tudo que eu vou fazer aqui. Eu tenho 3 máquinas. 3 máquinas, elas fazem o quê? Elas engarrafam 3.600 litros de refrigerante, correto? Em um dia, beleza? Show de bola! Se eu aumento, presta atenção, se eu aumentar, vou botar a setinha para o alto, se eu aumentar aqui o meu número de máquina, o que vai acontecer com o volume? Eu vou conseguir aumentar o volume. Se eu tenho mais máquinas, eu consigo engarrafar um volume maior de refrigerante, correto? Concorda comigo? Então, beleza, isso daqui é fácil de entender, né? Então, as minhas setinhas estão no mesmo sentido, estão para cima. Beleza? Beleza, professor? Tranquilo. Então, eu encontrei aqui essas 2 grandezas e eu descobri que essas 2 grandezas são diretamente proporcionais, porque se eu aumento o número de máquinas, automaticamente eu aumento o volume de garrafas, eu aumento o volume de
refrigerantes engarrafados, tá? A gente consegue colocar mais refrigerantes em mais garrafas. Beleza? Entenderam, né? Agora vamos analisar o meu número de máquinas com o meu tempo. Presta atenção aqui. Pessoal, se eu tenho 3 máquinas, eu consigo fazer esse volume, tá? Vamos pensar aqui no nosso volume. Eu consigo, com 3 máquinas, fazer o quê? Eu consigo, com 3 máquinas, engarrafar 3.600 litros de refrigerante em um dia. Correto? Correto. Beleza. Agora, pensa comigo. Se eu aumentar o meu número de máquinas, eu vou conseguir engarrafar os mesmos 3.600 litros de refrigerante em um dia ou menos de um dia? Bom, veja bem, se com 3 máquinas eu consigo engarrafar essa quantidade aqui em um dia, com mais do que 3 máquinas eu vou diminuir o meu tempo. Vamos supor, se eu dobro o número de máquinas, se eu tenho 3 máquinas e aí eu coloco 6 máquinas para engarrafar 3.600 litros de refrigerante, eu não vou diminuir pela metade o meu tempo? Eu não vou gastar, em vez de gastar 24 horas, eu não vou gastar 12 horas? Então, o que acontece? Acontece que, quando eu aumento o meu número de máquinas, eu diminuo o meu tempo de engarrafamento nessa fábrica. Então, o número de máquinas e o tempo são razões, são grandezas, né? São razões inversamente proporcionais. Então, dessa forma, a nossa tabelinha ficou assim: setinha para cima, setinha para baixo. Pronto. O próximo passo é montar essas razões aqui, ó, sendo que o meu primeiro membro aqui deve ser a minha razão em que eu tenho a minha incógnita. E aí o primeiro membro vai ficar com 3 está para x. E no meu segundo membro eu devo fazer o quê? O produto entre as duas razões, entre as duas grandezas. Só que tem o seguinte, eu vou repetir ali o meu 3.600 está para 72.000 e vou multiplicar, pessoal, vou ter aqui o produto do inverso da minha terceira grandeza. O que isso significa, professor? Significa que na minha terceira grandeza eu vou inverter. O meu 10 ele vai ficar em cima e o meu número 1 vai ficar aqui embaixo. Pronto, acabou. Dessa forma a gente resolve aqui a nossa questão. Eu vou ter aqui 3 está para x, assim como vamos simplificar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a minha caneta. Vamos simplificar aqui, ó. Eu tenho 2 zeros aqui, ó. 3.600. Eu corto um zero com um zero, outro zero com outro zero. O que me sobrou aqui, professor? Aqui me sobrou 36 sobre 720. Mas eu tenho uma multiplicação aqui entre essas frações. Isso significa que eu posso cortar esse outro zero do número 10 com esse zero aqui que me faltou. E com isso vai me sobrar o quê? 36 sobre 72. 36 sobre 72. Ali ficou 1 sobre 1. É a mesma coisa que 1. Então, eu vou ter este resultado e aí eu vou continuar aqui, ó. Eu vou ficar com 3 está para x, assim como aqui eu tenho aqui, pessoal, uma fração em que uma razão em que o meu antecedente tem a metade do valor do meu consequente. E se ele tem a metade do meu consequente, eu posso simplificar. Ó, 36 por 36 dá 1, 72 por 36 dá 2. Então, eu tenho aqui uma razão de 1 para 2. Bom, tendo feito isso, a gente faz uma multiplicação cruzada. Eu vou ficar com x é igual a 2 vezes 3. Ou 3 vezes 2, não importa. O que importa é o resultado.
que é igual a 6. Bom, dessa forma a gente encontrou aqui 6. Para a gente são necessárias, na verdade, né? 6 máquinas, são necessárias 6 máquinas para engarrafar o quê? 72 mil litros de refrigerante em 10 dias. Pessoal, essa aula aqui foi a nossa primeira aula para o nível fundamental, 7º ano, sobre regra de 3 composta. Espero que você tenha gostado. E aí eu finalizo essa aula agora e depois eu venho com outras questões sobre o mesmo assunto. Não esqueça de deixar o seu like e até a nossa próxima videoaula. Eu fui!